Da mesa do pastor, número 1503, compreendendo a Aliança Batista Mundial. A nossa igreja é membro da Convenção Batista Brasileira. A Convenção Batista Brasileira é membro fundadora da Aliança Batista Mundial e a nossa igreja é também membro da Aliança Batista Mundial como igreja local. Até bem pouco tempo, a nossa igreja aqui em Parque São Basílio era a única igreja da Convenção Batista Carioca a fazer parte da aliança dessa forma. A Aliança Batista Mundial, sediada em Falls Church, Virgínia, Estados Unidos, tem atualmente 253 convenções, federações e uniões batistas de 130 países, somando cerca de 51 milhões de membros, que representam cerca de 64% de todos os batistas do mundo, calculado então em 80 milhões. A maior denominação batista do mundo, a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, membro fundadora da aliança, desligou-se dela, porém, em 2004. A aliança tem um secretário-geral, ou um CEO, o reverendo Elijah M. Brown, pastor batista do Texas, Estados Unidos, e que tem o PhD em Divindades pela Universidade de Edimburgo, na Escócia. Ele foi feito CEO da aliança em 2018 e assim permanecerá enquanto bem servir a organização ou dela pedir para sair. O presidente da aliança é eleito a cada 5 anos e o atual presidente é o reverendo Thomas Mackay, um pastor argentino que ficará até o próximo ano, 2025, caso não seja reeleito. Mackay foi um dos principais líderes da União Batista Latino-Americana, foi diretor do Seminário Teológico Batista Internacional de Buenos Aires, membro fundador da Aliança Cristã das Igrejas Evangélicas da República Argentina e membro do Conselho de Administração do Fórum Ecumênico Social Argentino e do Conselho Administrativo da Sociedade Bíblica Argentina. Ele continua sendo pastor-presidente da Igreja Batista del Once, em Buenos Aires, e tem o título de mestre em Divindades e doutorado em Teologia pelo Seminário Teológico Batista de Fort Worth, no Texas, Estados Unidos. Na aliança, há um primeiro vice-presidente e outros 14 vice-presidentes, entre os quais está o pastor Fernando Brandão, da nossa Convenção Carioca e CEO ou secretário-geral da nossa Junta de Missões Nacionais. A Aliança Batista Mundial já teve 2 presidentes brasileiros. A Aliança Batista é uma organização de cooperação entre os batistas mundiais e não uma organização legislativa. As atividades mundiais da aliança são sempre apresentadas em termos de sugestão e cooperação. Seu secretário-geral ou CEO e o seu presidente, eles possuem passaportes diplomáticos da ONU e a aliança tem tido participação ativa no combate à perseguição religiosa, com visitas, quando possível, a governos perseguidores e a lideranças religiosas hostis. Também participa na ajuda humanitária dos casos de guerras e epidemias. O próximo Congresso Mundial da Aliança será em Brisbane, na Austrália, entre os dias 7 e 12 de julho de 2025. Para quem tiver a oportunidade, vale a pena, eu já participei de 2 e tenho lembranças inesquecíveis. Ligados então à Aliança como igreja local, interessa-nos repetir os chamados 5 compromissos de ouro da Aliança, o que nos ajuda a conhecer melhor essa organização. O primeiro compromisso tem a ver com o fortalecimento da adoração, da comunhão e da unidade, função da igreja. Centralizados em Jesus Cristo e aprofundando nossas raízes espirituais como batistas, nós queremos fortalecer nossa família mundial por meio de reuniões contínuas, da presença pastoral, das amizades mútuas, da prática da adoração, junto à comunhão e à unidade. O segundo compromisso tem a ver com o destaque em missões e evangelização. Impulsionados pela Grande Comissão, nós queremos priorizar um compromisso, mas um compromisso apaixonado com o testemunho do Evangelho em todos os contextos e grupos de pessoas. Precisamos promover parcerias multidirecionais que conectam indivíduos e igrejas e encorajam a missão global e o evangelismo. O terceiro compromisso tem a ver com o envolvimento com as obras de ajuda, socorro e assistência comunitária. Nós queremos desafiar cada batista a amar o seu próximo, respondendo às pessoas necessitadas, colaborar em momentos de crise e, como igrejas, formarmos agências em rede
para apoiarmos a sustentabilidade e o cuidado com a natureza. Desenvolvermos, então, a capacitação para o engajamento das igrejas locais na ajuda e provisão de recursos, socorro e desenvolvimento comunitário. O quarto compromisso tem a ver com a defesa da liberdade religiosa, direitos humanos e justiça. Comprometermos-nos a, como batistas, desenvolvermos uma compreensão bíblica da imagem de Deus em cada pessoa e assim defendermos a ética da vida. Nós temos de apoiar e defender com rigor a liberdade religiosa para todos. Temos de nos solidarizar com os marginalizados e, advogando em todos os níveis, treinar e trabalharmos redes proativas, mobilizando-nos pela liberdade religiosa, pelos direitos humanos e pela prática da justiça em todos os segmentos da sociedade. O quinto compromisso, então, tem a ver com a promoção da reflexão teológica e de uma liderança transformadora. Convocamos, então, todos os batistas ao discipulado, promovendo o treinamento multicultural e multilingüe, capacitando os líderes da próxima geração, encorajando o diálogo e a praxis pertinente, nos envolvendo na reflexão teológica relevante e com a formação de uma liderança transformadora. A Aliança Batista Mundial tem sido classificada por alguns segmentos batistas fundamentalistas como uma organização liberal e irresponsavelmente ecumênica. Mas precisamos entender que a Aliança não é uma igreja. Ela é um fórum de encontros e discussões onde as organizações batistas e pessoas batistas de posições conservadoras, neoconservadoras e liberais se encontram e aí se indagam e se respondem. A Aliança tem como membros convenções ou uniões batistas parapentecostais, ou seja, organizações que, ligadas aos batistas históricos, adotaram posturas pentecostais. E aí, nesse caso, o que se estimula intensamente é que o senhorio de Cristo seja destacado, acentuando para que se conviva de forma adequada e produtiva esta realidade com transformações, com as dúvidas e questionamentos que cada época traz, mas sobre a qual Jesus Cristo há e tem de ser sempre o Senhor. Há na Aliança comissões de teólogos que dialogam com os anglicanos, com os católicos, com os luteranos, com os metodistas, com os presbiterianos e reformados e com os menonitas ou anabatistas. Com esses últimos, se pensou até na possibilidade de haver uma união da Conferência Mundial Menonita com a Aliança Batista Mundial para a formação de uma mesma organização, mas não se progrediu em relação a isto. De forma geral, os encontros desses teólogos da Aliança com os de outras confissões, como um todo, têm produzido uma compreensão melhor de ambos os lados, em relação às doutrinas que são iguais e aquelas que nos separam. Em determinados contextos, situações locais complicadas têm sido amenizadas com a participação de representantes da Aliança, como, por exemplo, na África do Sul, onde as feridas entre negros e brancos causadas pelo apartheid ainda existem, mas que estão sendo tratadas com resultados, diríamos, animadores com as ações da Aliança. Com suas limitações, a Aliança Batista Mundial tem procurado manter os batistas como aqueles que podem ser vistos com admiração pelos que não são batistas, como foi o caso do sexto presidente norte-americano John Quincy Adams, que governou entre 1825 e 1829. Ele era universalista, unitariano. Ele cria em Jesus como Salvador divino, mas não como Deus eterno, e acreditava na salvação final de todos os seres humanos. Uma vez indagado sobre os batistas, ele disse: de todas as seitas perseguidas, os batistas se destacam como os mais proeminentes, e isto porque simplesmente visam uma reforma mais completa, a mais completa do que qualquer outra reforma que já foi tentada. Eles ensinam que o reino de Cristo não é deste mundo, que a igreja não é um estabelecimento nacional, político ou provincial, mas que é uma congregação de pessoas santas separadas do mundo graças ao recebimento do Espírito Santo. Que bom que pessoas possam ter opiniões como essas, não é? Sobre nós. E como igreja, nós devemos pensar nisso seriamente. E sem dúvida a Aliança Batista Mundial tem tentado passar as uniões, convenções de igrejas batistas que dela são membros a pensarem com seriedade em sermos sal da terra e luz do mundo, proporcionando a glória de Deus através das nossas atitudes, pelas opiniões das pessoas que convivem